Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário no qual você estiver assistindo essa videoaula. Hoje vamos resolver 10 questões de orações coordenadas da banca Quadrix, ok? Questões de concurso. Vamos direto ao assunto. Já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Vamos direto ao assunto. Questão 1. Assinale a alternativa correta acerca dos aspectos linguísticos do texto. Letra A. O emprego de vírgulas após 34% na linha 7 justifica-se por indicar elipse. Vamos lá na linha 7 para ver se isso é verdade. Em pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz em 2020, 18% dos entrevistados relataram aumento no consumo de álcool e 34% de tabaco. Pessoal, a frase completa, sem elipsar, sem ocultar nada, deveria ser esta. 18% dos entrevistados relataram o consumo de álcool e 34% dos entrevistados relataram o consumo de tabaco. Esta seria a frase completa, sem ocultar, sem elipsar nada. No entanto, se nós colocarmos estas palavras aqui, vai ficar repetindo esta parte. Então, o escritor do texto ali, ele colocou uma vírgula, exatamente para não ficar repetindo a mesma coisa aqui que ele já colocou aqui. Então, em vez dele colocar 34% dos entrevistados relataram o consumo, ele colocou uma vírgula e colocou de tabaco. Então, realmente teve a elipse aqui, elipse destas palavras aqui, ok? Então, questão correta. Item correto. Vamos para o próximo. O sujeito da oração já existem estudos indeterminados. Aqui, pessoal, afirmação incorreta. Por quê? Porque não é sujeito indeterminado, é um sujeito simples e claro. Basta colocarmos na ordem sujeito, colocamos a frase na ordem sujeito, mais verbo, mais complemento. Como é que vai ficar? Sujeito, mais verbo, mais complemento. Sujeito simples, estudos, e já existem complemento. Então, estudos já existem. Estudos é o sujeito. Ok, pessoal? Sujeito simples e claro. Então, questão incorreta porque não é sujeito indeterminado. É sujeito simples e claro e sujeito determinado. Vamos aqui no item C. No segmento, há quem diga que uma dose de vinho ou de um cigarro por dia não faz mal a ninguém. Linha 12. Identifica-se verbo flexionado no futuro do subjuntivo. Pessoal, aqui não tem nenhum verbo flexionado no futuro do subjuntivo, ok? Há quem diga que uma dose de vinho ou cigarro por dia não faz, Aqui, diga. Aí você pensa assim, mas diga não é no futuro do subjuntivo? Vamos ver aqui como que a gente conjuga o verbo dizer nos 3 tempos do modo subjuntivo. Então, no presente do subjuntivo, nós conjugamos assim: que eu diga, que tu digas, que ele diga. Que nós digamos, que vós digais, que eles digam. Futuro do subjuntivo: quando eu disser, quando tu disseres, quando ele disser. Quando nós dissermos, quando vós disserdes, quando eles disserem. Pretérito imperfeito do subjuntivo: se eu dissesse, se tu dissesse, se ele dissesse, se nós disséssemos, se vós dissesseis, se eles dissessem. Então, item incorreto. Afirmação incorreta. Por quê? Porque não tem nenhum verbo no modo subjuntivo, ok? Então, vamos aqui para o item D. A oração: mas o segredo está na genética de cada pessoa. Classifica-se como coordenada explicativa.
Pessoal, essa conjunção mais aqui de cara, a gente já sabe que é uma conjunção adversativa e não conjunção explicativa, ok? De cara você já viu que o item está incorreto. Por que está incorreto? Porque o mais é uma conjunção coordenada adversativa e não explicativa do jeito que ele falou aqui, ok? As conjunções adversativas a gente conhece, né? Mais, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto, que no caso uma locução conjuntiva adversativa. As conjunções explicativas são pois, porquanto, porque. O pois, quando ele vem após o verbo, ele é conclusivo, ok? Se você disser assim, não viajamos, pois não tínhamos dinheiro. Aqui você está explicando, né? Então, olha só, esse pois aqui é explicativo. Conjunção coordenada explicativa. Agora, esse pois aqui, ele veio antes do verbo, pois não tínhamos dinheiro. Agora, se nós escrevemos assim, era um excelente aluno, será, pois, um ótimo professor. O pois veio após o verbo. Neste caso, o pois é uma conjunção coordenada conclusiva, ok? Continuando aqui, item E. No segmento, podem agir para controlar a síndrome de abstinência e impedir o avanço de doenças psiquiátricas. A conjunção E liga por coordenação duas orações adverbial de sentido causal. Então, olha só, pessoal. Podem agir para, ou então a fim de, controlar a síndrome de abstinência. Pessoal, quando uma oração começa com para, ou então a fim de, esta oração, você já sabe que essa oração ela é uma oração subordinada adverbial final. E quando a oração começa com E, essa oração aqui, ó, vai ser coordenada, porque o E é uma conjunção coordenada aditiva. Então, na verdade, não foram ligadas duas orações adverbiais. O que foram ligadas foi uma oração subordinada adverbial final, que é esta aqui, ó. Podem agir para controlar a síndrome de abstinência. Esta aqui é o que? Uma oração subordinada adverbial final. Ok? E esta outra oração impediu o avanço de doenças psiquiátricas. Oração coordenada aditiva. Olha só o E aqui é uma conjunção coordenada aditiva, ok? Então, esta afirmação está incorreta. Por que está incorreta? Porque não foram ligadas duas orações coordenadas e nem duas orações adverbiais. Foram ligadas uma oração subordinada adverbial final, aqui, ó. Esta oração subordinada adverbial final com esta outra oração aqui, ó, que é oração coordenada aditiva. Tranquilo, pessoal? Passar para a questão 2.
Questão 2, né, fala assim: acerca do texto e seus aspectos linguísticos, julgue o item. As duas últimas orações do texto estão relacionadas por coordenação, sendo a última classificada como oração coordenada sindética explicativa. Vamos ver se isso aqui é certo ou errado. Porque ele afirmou que uma vez está certo ou está errado. Então, ele fala que as duas últimas orações do texto estão relacionadas por coordenação. Vamos ver. As duas últimas orações que são estas, que estão aqui, ó, uma sublinhada de vermelho e outra sublinhada de verde. Então, diz assim, ó: já os progressistas defendem a renda básica como um complemento importante da rede de proteção social. E a outra oração, que deve incluir serviços públicos universais aos direitos sociais e trabalhistas. Olha só, pessoal, defendem aqui já é a oração principal. Aí defendem o quê? A renda básica como um complemento importante da rede de proteção social. Ok, pessoal? Então, pessoal, oração principal, defendem o quê? Aqui nós temos o objeto direto. Então, nós temos uma oração principal aqui, ó, defendem o quê? A renda básica como complemento importante da rede de proteção social, objeto direto. E aqui nós temos outra oração, que deve incluir serviços públicos universais e outros direitos sociais e trabalhistas. Aqui a gente tem uma oração subordinada adjetiva explicativa. Aí você pensa, mas a oração subordinada adjetiva explicativa não tem que vir entre vírgulas? Não, pode ser uma vírgula aqui, ó, e um ponto aqui, ó. Ela vem isolada de algum jeito, ou com duas vírgulas, ou pode ser uma vírgula aqui e um ponto aqui. Então, o item está errado. Por quê? Porque ele fala que a última oração é uma oração coordenada sindética explicativa, e não é. A última oração é uma oração subordinada adjetiva explicativa, ok? Item errado. Afirmação equivocada. Questão 3. Diz assim, ó: a oração "eu faço uma chapinha em vocês" com relação a outra oração do mesmo período classifica-se como. Olha só. A gente tem aqui, ó: vocês se comportem, ou eu faço uma chapinha em vocês. Ou eu faço uma chapinha em vocês. Esse ou aqui, pessoal, é uma conjunção coordenada alternativa. E aqui tudo, ó, a oração toda aqui é uma oração coordenada sindética alternativa. Então aqui nós temos a alternativa correta. Ela é coordenada sindética alternativa. Por quê? Porque aqui a pessoa tem duas opções: se comportar ou então aceitar que faça uma chapinha neles. Então, se comportar ou fazer uma chapinha. Tem duas opções. Então, oração coordenada sindética alternativa, porque tem duas alternativas, duas opções para escolher uma delas, ok?
Questão 4. Diz assim, vamos direto aqui para a questão. Analise as seguintes afirmativas quanto à oração destacada no segundo parágrafo. Então, o segundo parágrafo eu já trouxe aqui, ó, recortei apenas o segundo parágrafo, que é o que interessa aqui, né? O texto é gigante, não nos interessa ler o texto todo, apenas o segundo parágrafo, que é o que está em foco, é o objeto da questão. Então, olha só, analise a seguinte afirmativa com relação ao segundo parágrafo. Ele diz assim, ó, aqui está destacado em amarelo. Galvão, que deveria narrar somente os eventos mais importantes. Percebam que aqui tem duas vírgulas. Depois de Galvão e depois de importante. Então, quando tem duas vírgulas, a gente já fica ligado, atento, porque pode ser uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Então, aqui a gente já pode dizer que coordenada ela não é, porque se ela é subordinada, ela não é coordenada. É oração subordinada, adjetiva, explicativa. Então, é uma oração adjetiva e também é uma oração adjetiva explicativa. Então, classifica-se como adjetivo, classifica-se como explicativa também. Então, o item correto, este item aqui, ó, que afirma que o item 2 está correto, está mesmo, e o item 3 também, ok, pessoal? Questão 5. Direto aqui nas perguntas. No subtítulo do texto, há duas orações iniciadas por quê? A primeira delas é, então vamos aqui, pesquisa que ainda não foi publicada em revista científica. Aqui a primeira oração começa com o quê? Lembre-se aqui, ó, tem duas vírgulas aqui. Nós já sabemos que quando vem entre duas vírgulas, você já liga aí as antenas. Tá entre duas vírgulas, já pensa assim, opa, pode ser uma oração adjetiva explicativa. Já fica ligado aqui, ó. Letra A, né, pessoal? Oração subordinada adjetiva explicativa. Você nem tem o que pensar muito. Viu a oração toda isolada por vírgula, já fica ligado que pode ser uma oração subordinada adjetiva explicativa. Questão 6. A oração mais gorduras são ricas em calorias. O pessoal já fica ligado. Esse mais aqui você já sabe que isso aqui é uma conjunção. Conjunção coordenada adversativa. Pronto, se você sabe que esse mais aqui é uma conjunção coordenada adversativa, qual a alternativa que pode ser aqui? Adversativo, né? Sentido adversativo. Então é importante você saber, se você conseguir memorizar todas as conjunções, as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas. Ok, pessoal? E explicativas, se você conseguir memorizá-las todas, ótimo, que aí você acerta a questão em poucos segundos. Próxima questão, questão 7. A gente tem aqui, ó, no que diz respeito ao texto e a seus aspectos linguísticos, julgue o item. Na linha 29, o vocábulo nem introduz uma oração coordenada de sentido adversativo. Vamos ver se é isso mesmo, né? Esse nem aqui, ó, diz assim, ó, esses animais não devem ser considerados salvadores nem usados como válvula de escape ou justificativo para o seu dono não conviver com outros humanos. Pelo contrário. Então, pessoal, olha só, aqui são duas ideias. Esses animais não devem ser considerados salvadores. Então, a gente já sabe que tem duas ideias. Não devem ser usados como salvadores, não devem ser considerados salvadores, e também não devem ser usados como válvula de escape ou justificativa. Então, a gente sabe aqui que o sentido é de adição. A primeira ideia,
Então não é sentido adversativo, por isso o item está errado. Por quê? Porque a gente tem a ideia de quais são as ideias. Aí você vai direto nos verbos para você saber as ideias corretas. Ó, não devem ser considerados salvadores. Primeira ideia aqui. Primeira oração. Primeira ideia que você tem é que eles não devem ser considerados salvadores. E qual é a segunda ideia? E, em vez de eu colocar nem, eu vou colocar assim. E não devem ser usados como válvula de escape. Até aqui. Então, não devem ser considerados salvadores e não devem ser usados como válvula de escape. Então, até aqui eu tenho duas ideias. Eu tinha uma ideia, eu coloquei o E para adicionar uma outra ideia, uma outra oração. Não devem ser considerados salvadores e não devem ser usados como válvula de escape. Esse E aqui é o quê? Conjunção coordenada aditiva. Ele foi colocado no lugar do nem. Ok, pessoal? Item errado. Porque não dá ideia de sentido adversativo, dá ideia de sentido aditivo. São duas ideias. Questão 8. Diz assim: a oração sublinhada "a mãe que viera correndo" é classificada como... Pessoal, a mãe que viera correndo, né? Aí tem uma... Aí que viera correndo tá entre vírgulas, né? Então, você já sabe. Tem uma oração entre duas vírgulas, já fica ligado que pode ser o quê? Oração adjetiva explicativa, né? Então, vamos ver aqui, ó. Oração adjetiva explicativa. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. 9. A forma verbal destacada no texto pertence a uma oração... Vamos ver o que está destacado. Eu prometo, né? Sob a proteção de Deus, prometo que... olha só, pessoal. Vamos colocar toda esta oração para vocês entenderem melhor. Olha só, prometo que no exercício da medicina veterinária cumprirei os dispositivos legais e normativos. E aí vamos só até aqui. Então, pessoal, prometo é uma oração principal. E aí, prometo que cumprirei dispositivos legais e... Olha só. Cumprirei dispositivos legais e normativos. Você tem aqui oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ok, pessoal? Por que objetiva direta? Porque você promete, aí você pergunta assim, você promete o quê? Aí quando você pergunta o quê, você vai dar origem a um objeto direto. Só que aqui a gente tem um objeto direto, né?
é oracional. Por quê? Porque tem um verbo aqui dentro do objeto direto. Então a gente pode chamar essa parte aqui, ó, cumprirei os dispositivos legais e normativos, a gente pode chamar de oração subordinada, substantiva, objetiva direta, ou então a gente pode chamar isso aqui de objeto direto oracional, é a mesma coisa. Ok, pessoal? Então prometo é a oração principal. Tá aqui. Prometo é a oração principal. Aí que cumprirei os dispositivos legais e normativos, oração subordinada, substantiva, objetiva direta ou objeto direto oracional, porque tem um verbo dentro da oração. Ok, pessoal? Essa outra parte aqui, no exercício da medicina veterinária, que é a adjunta adverbial. Ok, pessoal? Então, qual é a resposta aqui? Prometo é a oração principal. Passar para a última questão, pessoal. Questão 10. Diz assim, ó. Relê este fragmento do texto, tal. Que eu pedi. Assinale a alternativa que contenha a correta classificação desta oração. Que eu pedi. Aí olha só. Diz aqui, Júnior, por que não entregou o trabalho sobre o sistema solar que eu pedi? Aqui. Que eu pedi. Ó, Júnior, porque não entregou o trabalho sobre o sistema solar que eu pedi. Olha só, por que você não entregou? Tem um verbo transitivo direto. Aí o trabalho sobre o sistema solar. Objeto direto. Que eu pedi. Esse que eu pedi, pessoal, é uma oração. Oração adjetiva restritiva. Por quê? Porque está restringindo o trabalho sobre o sistema solar que eu pedi. Foi um trabalho que a professora X específica pediu. Então ele está restringindo. Esse trabalho ele não foi pedido por vários professores, foi pedido pela professora X, né? Que eu pedi, é o trabalho que eu pedi. Eu estou restringindo a um trabalho específico que eu pedi, ou então que a professora pediu. Ok, pessoal? Então, qual é a resposta aqui, ó? Oração adjetiva. Oração subordinada, né, pessoal? Adjetiva restritiva. Letra E. Tranquilo, pessoal? Com isso a gente finaliza mais uma aula. E aí vocês deixem o like aí, compartilhem o vídeo, comentem aí se ficou alguma dúvida. E me sigam aí no meu canal. Obrigado e até a próxima aula.